As provações têm fontes exteriores, né? As provações têm origem fora de nós e produzem alguns gatilhos, né, no nosso coração. E essa é a segunda palavra que eu queria analisar junto com você, né? Provação no sentido bíblico, né? A palavra do grego aí que Tiago usa na sua carta, ela tem dois significados, que em português são significados diferentes, e que a gente encontra a mesma palavra do grego sendo traduzida na nossa Bíblia com vocábulos diferentes em português. O primeiro significado de provação é a atração interna do nosso coração ao pecado, ou seja, é o que comumente nós chamamos de tentação. Então, quando nós somos tentados ou nos sentimos tentados, isso que acontece no nosso íntimo, né? Como Tiago fala também um pouco depois na sua carta, né? Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Esse é o primeiro significado de provação. É a tentação que vem nos nossos corações por alguma coisa que a gente vê ou por alguma coisa que nós estamos vivendo, atrai, né, e do nosso coração surge, como Jesus fala, né, os maus pensamentos e os maus desejos que levam ao pecado quando a gente os alimenta. Mas tem um segundo significado de provação, que são as aflições externas, as adversidades, as provações. Isso a gente entende melhor com essa palavra, provação. E às vezes no texto bíblico a gente tem passagens que quer dizer os dois significados ao mesmo tempo, né? Algo que nos prova, algo que é circunstancial, que está ao nosso redor, mas que ao mesmo tempo produz essa tentação nos nossos corações. E às vezes são sentidos distintos mesmo, são passagens que querem dizer coisas diferentes. Aqui em Tiago, nesse versículo que a gente leu há pouco, provavelmente essa palavra quer dizer as circunstâncias da vida, né? Passarem, Tiago fala, por diversas provações. Ele está falando passarmos por vários momentos difíceis, por crises emocionais, por desemprego, por coisas que nos afligem, que angustiam completamente, às vezes, o nosso coração. E aí, na sequência, Tiago fala que essas provações, esses tempos difíceis, eles são prova de nossa fé. E aí é interessante a gente entender também essa outra palavra que ele usa, a prova. Que prova é essa? E aí a gente pode lançar mão de um outro versículo da Bíblia, que está em 1 Pedro 1,7, e esse versículo é a única passagem, né, do Novo Testamento que repete essa palavra prova usada por Tiago na carta dele. E quando a gente vai lá para Pedro capítulo 1, versículo 7, o ouro passado no fogo sai comprovadamente puro. A fé genuína que passa pelo sofrimento, pelos tempos difíceis, sai comprovadamente genuína. Quando Jesus consumar tudo, será a fé que vocês têm e não o ouro que Deus vai apresentar como prova da vitória dele. Eu trouxe essa passagem aqui na versão A Mensagem, né, paráfrase bíblica do Eugene Peterson, e ele traz numa linguagem que a gente consegue absorver, né, talvez mais facilmente, mas essa palavra quer dizer exatamente o que o ourives, o que os profissionais que trabalham com esses metais tidos como preciosos, né, o ouro, a prata, eles fazem. É um processo, na verdade, o processo de pegar aquele metal que tem lá o metal, mas ele está misturado com várias impurezas, e para extrair essas impurezas do ouro ou da prata, ele coloca o metal no fogo, numa temperatura tão alta que é capaz de derreter aquele metal. E quando ele se torna líquido,
fica bem mais fácil filtrar as impurezas, tirar as impurezas daquele metal. E aí ele pode novamente voltar ao seu estado natural, seu estado sólido, sem aquelas impurezas. E o que Pedro fala é que essas provas na nossa vida é exatamente esse processo. E é por isso que Deus nos permite passar por tempos difíceis, porque nós, como um ouro, mas com várias impurezas da nossa natureza humana, que insiste em agarrar os nossos corações e que nos leva a pensamentos errados ou atitudes estranhas, incompatíveis, né, com a santidade de Deus. Quando nós somos expostos ao sofrimento, essas coisas se tornam nítidas na nossa vida. Essas coisas vêm com mais intensidade e com mais nitidez nos nossos corações, e então elas podem ser depuradas, elas podem ser filtradas. Nós podemos apresentá-las diante de Deus e clamar a Deus que Ele nos cure, que Ele nos sare, que Ele tire de nós esses maus pensamentos e essas atitudes naturais do coração. Esse é o processo que Deus nos submete, irmãos e irmãs. E aí faz todo sentido a gente estar diante, né, de situações assim com alegria, porque a gente sabe que Deus nos coloca nesse processo, e esse processo é para o nosso bem e não para o nosso mal. E essa é a visão que Deus deseja que a gente tenha e que Ele quer construir no íntimo de cada um de nós, para nós olharmos por meio dessas lentes divinas o desemprego, as doenças, as dores, o sofrimento da nossa vida e da vida daqueles que nos cercam.